Ohayou. Isso aqui, cachorrinho mais bonito. Né, Tui? Fala galera, fiz uma cagada, eu gravei aqui, só que não ficou bom o vídeo. Coloquei até o microfone dessa vez e eu tava mostrando pra vocês a minha rotina de manhã, que é o seguinte, ó, deixa eu posicionar a câmera, pá, aí. Eu sempre de manhã, depois de tomar um banho, passar água na cara, no corpo, dar uma despertada, eu gosto de mandar água pra dentro. E quando eu faço isso, eu tomo com creatina e um copão da água. Esse copo aqui deve ter umas 300 ml, né? Porque se uma latinha de refrigerante tem 330, acho que tem umas 300 ml. E no outro vídeo eu já coloquei a creatina, vocês podem ver, eu acho que dá pra ver. Tem até um pouquinho aqui no fundo que eu vou aproveitar, beber. E eu vou contar pra vocês porque eu fiz a cagada que é o seguinte. Eu gravei, o áudio tava uma bosta. Tava sem microfone, eu acho que tava uma bosta. E a imagem não tava me rastreando assim, ó. Agora, ó, puf, eu consigo mover. Então tinha muita parte do vídeo que eu tava falando assim, ó. Eu pegava aqui a caixa de suplemento, essas coisas. Tava mostrando pra vocês o que eu tomo, o que eu faço de manhã e tal. Eu tomei até a vitamina B, que eu sempre tomo de manhã. E a vitamina C. Já tomei, não vou tomar outro. Mas é isso, eu tava falando assim, pá, pegava aqui, mostrava. Só que eu não tinha colocado o monitorzinho pro meu lado. Eu tinha até esquecido que dava pra fazer isso. Então eu tava gravando, achando que tava uma beleza, porque eu via a câmera assim apontada pra mim, mas tava completamente errado. Eu parecia só um pedacinho aqui, quando eu ia muito pra frente. Então eu vou voltar a gravar de novo e vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é a minha manhã, que eu já falei no outro vídeo, mas vou falar tudo de novo. Tomo um banho. Aí é questão de banho, eu não entro em água gelada aqui em casa. Só quando eu vou lá no campo, no complexo, que tem uma banheirona de água gelada e água quente. Aí lá sim eu acho que vale a pena. Aqui em casa, perder o tempo pra encher a banheira de gelo, colocar ali água fria pra entrar por alguns minutinhos, eu acho que não vale a pena. Acho que é melhor eu aproveitar com outras coisas só quando é treino, assim, jogo. Aí lá no complexo eu faço isso. Mas é tomar um banho normal, como qualquer pessoa normal, um copão de água. Porque eu acho que você já deve ter escutado que quando a gente dorme, a gente perde muitos líquidos, né? Suando, respirando e tudo mais. Então, quando acordar, é bom você sempre tomar um copão de água. Tem gente que até coloca sal. Eu não coloco sal, eu colocava quando jogava. Treinava assim todo dia com bastante intensidade. Agora ainda, off-season, eu não coloco sal porque eu acho que também não tem a necessidade, mas esse sal dá uma ajuda nessa parte ali de regular, né, o corpo. Porque quando você soa, você perde sal também, sais, né, minerais, não sei. Aí é água mesmo simples e um café. Café depende, tem dia que eu uso aqueles da máquina, tem uns que eu pego assim, da garrafinha mesmo. E o da garrafinha é mais fácil, porque como o café já tá frio, é só eu colocar e beber. Na máquina, não sei vocês, mas tem vezes que fica muito quente, né? Então, eu acho que é mais versátil tomar assim um café. E na questão do café, eu tava explicando, agora olha, são 8 horas. Eu tô tomando café só depois de 1h30 do horário que eu tinha levantado. Acordei 6h30, sem relógio. E eu vou te falar de novo isso aqui, é a segunda vez falando isso. Mas é o seguinte, quando eu acordo de manhã, geralmente eu acordo sem o despertador. E eu acho que até vale a pena vocês tentarem um dia. No começo, não sei se vai dar certo, mas é o seguinte, você tenta dormir cedo, coloca o alarme bem ali num horário que é próximo do seu compromisso, né? Então, no meu caso, hoje é só às 10 meu compromisso, então eu deixei meu horário às 9. E dormir normal, dormir cedo.
Ontem eu dormi até um pouco mais tarde, porque eu tava vendo umas coisas da luva, a luva do Prospect. Mas mesmo assim eu acabei dormindo cedo, acordei 6h30 hoje, nem sabia que horas que era. Levantei e tal. Aí eu olho ali na Alexa, né, no reloginho digital que a gente tem, mais ou menos o horário que eu acordo. Porque o celular também eu tô evitando colocar no quarto, porque como o Brasil e o Japão tem essa diferença de horário, geralmente as mensagens que vêm do Brasil chegam de madrugada pra mim. E quando eu vejo uma mensagem assim, eu acho que é importante, de madrugada, eu percebo que isso caga todo com o meu sono, porque eu fico pensando aí, às vezes nem quero pensar, só que a mente começa a ir viajar e eu acho que isso estraga meu sono. Então, eu tento deixar o celular. Eu tô com sempre 2 celulares, né? Um é da equipe e outro é o meu mesmo. Aqui em cima dessa mesa. Deixo eles aqui. Esse aqui do trabalho tava com o alarme às 9. O outro eu nem coloquei alarme. Só que eu durmo normal, porque eu sinto que fazendo isso, até um pouco mais pra frente aqui. Fazendo isso, eu sinto que eu acordo muito melhor. Porque não sei se vocês já tiveram a experiência, acho que claro que vocês já tiveram, de acordar assim, você tá no meio de um sono e toca o alarme, você acorda e tá meio cagado. Você tá meio assim, nossa, olho pesado ainda, você, nossa, já é horário. E esse dia não rende, né? De manhã pelo menos é difícil você pegar o embalo. E de manhã eu acho que é um dos momentos mais importantes do dia, se não o mais importante, porque se você começa amanhã bem, toma um café da manhã bom, se prepara bem, já vê aí os compromissos que você tem pro dia e se prepara bem, o dia rende muito bem. Só que se você começa mal, cara, é difícil você pegar o embalo aí durante o dia. Então, eu prefiro despertar assim, sabe quando você tá de férias, você não tem nada pra fazer, você desperta e, pô, que beleza, bora trabalhar, bora pra vida. E eu gosto de acordar assim. O problema é quando é temporada e muda os jogos, né? Tipo, a gente tá tendo jogos de noite e no outro dia tem um jogo de manhã. Aí sim, geralmente eu tenho que acordar com alarme e é difícil sempre essa mudança, mas não tem jeito, né? E o café, como eu tava falando, eu tomo só um pouco mais tarde, assim, depois de 1h30. O melhor mesmo era tomar 2 horas, 3 horas depois, mas hoje eu tô tomando 1h30 depois de acordar. E eu não tomo mais bem na hora que eu acordo, porque eu sinto que depois, lá de tarde, eu já começo a cansar muito. Se eu tomo um café muito cedo, não sei como isso funciona, mas eu senti e pra mim funciona, sabe? Se você toma um café muito cedo, claro que depois de um tempinho você já vai estar desperto mais rápido, você já vai estar mais ativo assim. Só que quando chega de tarde, lá pelas 3, 4, você já começa a estar mortão, já começa a dar aquele sono, mas não sono normal, um sono mais pesado, assim, meio que, caramba, eu tô sem energia, sabe? Então, eu prefiro deixar essa parte de manhã sem o café. Não é nem o café, né? Acho que é a cafeína que causa esses efeitos. Mas pelo menos dá 1h30, que é hoje, é o mínimo, assim, de café. Talvez o ideal, acho que seria um pouco até mais tarde. Só na hora que eu for sair de casa, esse horário. Mas também eu acho que não compensa, porque depois de tomar esse café, eu quero fazer algumas coisas aqui em casa. Terminar tudo já. Por exemplo, ração pra tu eu já dei, trocar os paninhos dela, dar água pras plantas, fazer uma parte de conteúdo ali rapidão, porque hoje não vai ter como eu fazer conteúdo mais. Depois que eu sair daqui, aí é compromisso, porque o horário hoje, como eu falei, não sei se eu falei, tô perdido aqui porque eu tô falando 2 vezes, gravando o mesmo vídeo. Eu tenho compromisso às 10, às 2 e às 6 da noite. Então, se tem uns intervalinhos assim, claro que eu consigo fazer conteúdo. Dá pra mim fazer um conteúdo aí, mas eu quero já terminar de manhã pra pegar o embalo e durante o dia não ficar com esse negócio na minha cabeça. Nossa, tem que fazer conteúdo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu já posso ficar mais presente ali no que eu tô fazendo, né? 10 horas, a gente vai lá pro campo. Eu já preparo minhas coisas, faço meu trabalho. Depois das 2 é a entrevista, então eu consigo me focar aí na entrevista só. Depois de terminar a entrevista, eu volto pra casa,
porque de noite eu tenho que ir de terno no jantar dos jogadores, que é às 6 horas da noite. Então eu volto para casa, coloco o terno da equipe, vou pro negócio, das 6 até as 8h30, 9 horas, deve terminar, e eu volto para casa. E amanhã de manhãzinha eu tenho que acordar bem cedo, porque a gente vai jogar golfe. E golfe, o negócio é muito cedo, cara. Amanhã eu não sei que horas eu tenho que acordar, mas sair de casa umas 5h40, 5h30, eu acho. Então é muito cedo. Então o dia aí vai ser mais ou menos nessa pegada. Não sei se vai conseguir gravar muita coisa assim falando pra vocês. Talvez mostrar assim onde que eu tô, como são as coisas, vai dar pra fazer. Mas é isso. Eu vou parar de falar porque já deu 10 minutos só esse corte. Então, bora. Tivemos mudanças de planos. Isso é até legal pra mostrar pra vocês que muitas vezes o dia acaba mudando aí do que a gente tinha planejado, mas é dar um jeito, fazer tudo aí que a gente tinha programado. E hoje, a parte da manhã, eu já consegui terminar tudo. Aproveitei as coisas que eu ia fazer no campo, na parte de computador, assim, que dá pra fazer em casa. Já aproveitei e terminei. Então, a parte do conteúdo só, que eu tô finalizando, eu não consegui terminar. Se eu ficasse ali no computador até finalizar a parte do conteúdo, eu acho que depois eu vou ter que ficar correndo atrás do trem. E eu não quero estar sempre apressado assim, porque eu acho que a gente perde muita coisa da vida, né? Sempre tendo correndo assim atrás de uma coisa. É melhor ter um tempinho aí para ir de boa, ir caminhando, olhando a vista, assim, a paisagem. Vou mostrar para vocês aqui também. Aqui a gente já está em outono, então as árvores ficam assim, ó, dessa cor mais laranjada. E daqui a pouco elas já vão cair já, essas folhas. Aí quando chega no inverno elas ficam tudo assim, ó, pelada. Mas é isso, como a gente mudou o plano, eu tô indo pro Coxinha agora e são 11h55, não sei se vai dar pra ver. 11h55. Vou pegar o trem ali meio-dia e pouco, meio-dia e meia mais ou menos, porque eu acho que eu vou tentar já comer alguma coisa, almoçar nas estações. Então, na estação, né? Porque na estação tem bastante coisa, tem aquele sushi que vem na esteirinha, tem gyudon, que é arroz com carne. Então tem bastante coisa, é bem de boa. A comida assim, lógico, tem McDonald's, tem aqueles restaurantes assim de fast food, mas eu prefiro pegar comida normal. Arroz, carne, salada, essas coisas. E vamos ver, vamos comer alguma coisa aí. Depois ir pro Coxem, no trem. Eu já vou vendo mais ou menos o que eu vou responder na entrevista. Não sei se vocês sabem, mas quando é entrevista assim, sem o pessoal da imprensa, você já sabe mais ou menos quais as perguntas. Eles te mandam o que eles vão perguntar, então fica mais fácil. Aí no trem eu já dou uma olhada para ver mais ou menos o que eu vou responder. E já era, chegando lá eu me troco, às 2 a gente faz a gravação e já volto para casa rapidão, vou tentar sair de lá o mais rápido possível para colocar o terno. Como eu falei, né, tem um tempinho extra aí para ficar tranquilo. E depois, eu tinha falado no começo do vídeo que era às 6, né, que ia começar o jantar. Mas às 5 vai ter um meeting, assim, uma explicação falando sobre cassino, jogos de azar, assim para todo mundo, para os staffs, para os atletas, para tomarem cuidado, porque ano passado a NPB, né, a liga, teve alguns problemas com esse tipo de coisa. E também tem o caso do Otani, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que o tradutor dele estava envolvido nesse tipo de jogo e ele está preso hoje. Então a gente vai chegar lá umas 5 e já vamos para esse meeting aí, vamos escutar lá o que os caras têm para falar. E às 6 é o jantar, que vai até às 8, 9 horas. Lembrando que amanhã a gente tem que acordar cedinho, então bora! Galera, tô chegando já na estação, é ali. Eu tô pensando em comer nesse Yayoi, porque aqui é rapidão, o arroz você come à vontade, o repolho também. Isso é bem comum nesse tipo de restaurante. E como eu tinha falado, ó, pro lado de lá também tem bastante restaurante, tem KFC. Pra cá, ali indo um pouco pra direita, tem o McDonald's, mas eu acho que eu vou comer esse daqui, ó. Não sei qual eu vou pegar, mas vamos comer aqui, beleza?
E nesse tipo de restaurante aqui no Japão é bem comum você escolher o que você vai comer nessas máquinas. E no dia de hoje eu escolhi pegar um shogayaki, que é uma carne com um molho de gengibre, e tava bom, tava top. Vocês vão ver agora aqui como tava mais ou menos. É bem simples mesmo, é só ali o misoshiro, que é a sopa de miso. E eles colocam uma saladinha ali de repolho que você pode estar repetindo quando você quiser. O arroz também aqui, como você está vendo na máquina. Eu peguei um pouquinho de arroz, coloquei o dashi, que é um caldo assim que fica top também. E o resultado foi esse. Já comi aqui. Agora bora para a estação. Tava boa a comida. É bem assim, parece que é comida feita em casa, sabe? Não é aqueles que parece restaurante. Não, então eu curto. De vez em quando for num restaurante mais chique, assim, mais pá, eu gravo também, mostro pra vocês. Mas o Yayoi que eu fui agora é mais comum, assim, tipo comida que o pessoal come no dia a dia mesmo. Cheguei já na estação. Vou gravar aqui pra vocês. Subindo a escada rolante. E aqui já é a estação. E olha aqui. Tigers campeão. Bora. E pra entrar, eu deixo no celular. E aqui é bem simples, como eu falei pra vocês, ó. 12h26, 12h27 chega o trem. Então é bem de boa. Você sabe exatamente que horas que o trem vai chegar. Fácil. Tem quase ninguém nesse horário. Olha ali outra coisa do Tigers. Por baixo da roupa que eu tô usando aqui é a camisa de campeão dos Tigers também, que todo mundo recebeu. Mas é isso, aqui tem bastante coisa do Tigers, né? Porque Osaka tem duas equipes, que é o Tigers e o Buffaloes. Mas essa linha de trem é do Hanshin, que é dona do Tigers. Então a maioria das coisas é do Tiger. Não sei se dá pra ver ali, ó, também Tigers campeão, não sei o que lá. Ali os moleques, o técnico do segundo time. E assim, agora esperar o trem e bora. Saí da estação, dá uns passos aqui e já estamos no campo. É bem ali na frente, onde que fica o campo do Koshien, bem pertinho da estação. Então, pra vir aqui de trem, é bem de boa. Às vezes eu prefiro, como o dia de hoje assim, vir de trem do que vir de carro, porque dependendo do horário demora muito mais vir de carro. Só que quando é dia de jogo, essas coisas assim, aí eu já venho de carro, saio cedinho também, aí não tem nem problema com congestionamento, essas coisas. Mas é isso, é lá na frente ali o Koshien. Aqui, galera, vou falar um pouco mais alto até, é o famoso Koshien. E eu vou pra lá, só que ali tem um guardinha, então não dá pra vocês entrarem, não posso filmar depois pra lá. Mas é aqui que é o Koshien, e aqui que é onde eu trabalho. Cheguei em casa, a reunião demorou mais ou menos 1 hora pra terminar, terminou 3 e pouco. Aí eu já peguei minhas coisas, fui arrumando. E olha que chegou. E olha a camiseta que eu tinha falado pra vocês, né, que eu tava por baixo da blusa. Aqui atrás tá os nomes. Meu nome tá por algum lado aí. Eu tenho que me preparar agora, porque eu tenho que sair mais ou menos de casa umas 4h20 e agora são 4h05, tenho 15 minutos pra colocar o terno e já ir pro meeting, né, que é a reunião que eu tinha falado. Mas olha só, chegou as bolas de golfe. Acredito que seja as bolas de golfe, né? Sim. Que a gente vai usar amanhã
E eu tô levando bastante, tô levando 24 bolas, porque eu perco muita bola. Eu não sou muito bom no golfe, então eu já vou preparado aí, sei que vou bater muita bola no mato, vou perder, vou bater bola no lago, vou perder. Então hoje eu vou levar 24 bolas, que eu acho que é o suficiente. Então, galera, agora eu vou me trocar rapidão e já ir pro negócio lá, porque se eu atrasar, os caras vão ficar de cara, essas coisas não podem atrasar, essas coisas de equipe. Então é isso. Vou lá e no caminho a gente vai se falando. Fala, galera, como vocês podem ver, eu já tô de terno, tô indo pro hotel, que por sorte é pertinho de casa, então em questão de tempo tô de boa. Deu tudo certo aí. Agora é só ir lá na reunião, escutar, aprender e depois o jantar ali com todos os jogadores, comemorar esse 1 ano aí que passou. Isso é bem típico do Japão. Todo final de ano assim a galera faz sai pra comer, pra meio que comemorar o ano de trabalho. E isso a gente vai fazer hoje. Amanhã, como eu já falei, é só os jogadores, assim, alguns staffs que vão pro golfe. E depois do golfe é a mesma coisa, vai ter jantar e a gente fica no hotel. Mas é isso. Agora, ó, como vocês podem ver, tô indo pro hotel, que é pertinho. Se eu não me engano, é aquele ali já, ó. Lá em cima. Aquele? Talvez. Vamos ver. Bom dia, minha gente. Tá um frio hoje. Agora são 5h30, 5h38. E o esquema de hoje é o seguinte. Hoje eu vou de carro. O carro tá aqui. Esse aqui é o carro, pá. O esquema de hoje é o seguinte. Eu vou de carro. Putz, esqueci a chave, mano. Que vacilo, hein? Vamos lá, não tem nada que fazer, vamos buscar. Pera aí. Daqui a pouco eu volto. Agora sim, peguei a chave e bora. Sono, galera, vou falar a verdade pra vocês. Eu tô com muito sono hoje. Eu acho que foi porque ontem, no jantar, não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão, quando tem esses jantar, o pessoal sai pra comer, entre o pessoal da empresa, da fábrica, do local de trabalho, muitas vezes, quase sempre o pessoal faz kanpai, que é você brindar assim, e sempre, não que seja obrigado, mas sempre o pessoal brinda com alguma bebida alcoólica. Então, ontem, por exemplo, a gente fez essa cerimônia assim, que a gente chama de kanpai, com bebida alcoólica. E depois, enquanto você está comendo assim, porque é o tipo de comida quando essas confraternização, pelo menos aqui no Tigers, são aqueles course, como que fala? Course. Caramba, fugiu a palavra. É quando já tá tudo pronto, assim, tem entrada, depois vem os pratos ali frios, depois tem geralmente a proteína, depois tem a sobremesa. É um curso, pô, esqueci. Mas é isso. E geralmente quando tá tendo isso, tem as bebidas alcoólicas que acompanham as comidas, né? Então, eu acho que isso tem a ver, porque eu tô com um pouco de sono, não tanto assim, nossa, eu tô morto, não. Só que eu me sinto mais assim cansado em questão do sono do que um dia normal, que eu durmo assim sem beber nada. Não sei como que vocês também são, se vocês sentem assim que ficam mais cansados depois de beber. Eu acho, eu não sei, lembrando que eu não tenho
nenhuma experiência, assim, não tem nenhum... Nunca estudei pra isso. Mas quando você bebe bebida alcoólica, a qualidade do seu sono cai. Até mesmo acho que porque antes de dormir, você fica com um pouco ali de adrenalina. Não sei se é adrenalina, mas eu sinto que é mais ou menos parecido o que acontece com o meu corpo. É como se tivesse tido um jogo assim e fica aquela adrenalina no corpo. Aí quando você dorme assim, não sei vocês, mas pelo menos eu sinto que a qualidade do sono não é muito boa, mesmo que eu durma assim bastante tempo. Ontem eu fui dormir lá pelas 11, 11h30 e acordei às 5 hoje. Então no caso seriam 6 horas, né? 6 horas e meia, 5 horas e meia de sono. Que comparado com todos normalmente é pouco, né? Porque geralmente eu durmo um pouco mais. Esse pode ser outro motivo, mas eu não vou ficar pensando nisso agora, porque é o que tem, né, galera? A gente dá um jeito. E agora são 5h54. O ônibus do complexo sai 6h20, mas de casa até o complexo é rapidinho, então eu vou dar uma paradinha numa loja de conveniências, comprar os negócios aí pra beber, pra comer. E é isso é bem comum também, tá? Você comprar alguma coisa no conveniência, quando o dia tá um pouco mais corrido. Esse aqui vai ser enquanto eu tô jogando. Agora as bebidas. Pocari, isso aqui do grande, esse aqui. Pocari grande. Uma água. Bora, galera. E esse aqui é o caminho pro campo de golfe. E lá pro lado da montanha dá pra vocês perceberem que é bem interiorzão mesmo. E pra finalizar o vídeo, fique com imagens de eu isolando a bolinha. O resultado foi 122 tacadas para os 18 buracos. Pra falar a verdade, não é um bom número, mas também não é tão ruim assim. E esses foram meus últimos 2 dias. Pra finalizar, a vista do hotel aqui que tava top demais. E não se esqueça de apertar o botão do joinha e nos seguir aí, porque isso nos fortalece demais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.